Olá, meus amigos, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Trilha da Alma. Hoje eu vou falar com vocês sobre um elemento da nossa vida que não é qualquer elemento. É um elemento que nos impulsiona sempre para o futuro, sempre para o próximo minuto, para a próxima hora, para o próximo dia, para o próximo ano. Esse elemento é o que nós chamamos de desejo. Nós temos um contexto de setembro, né? Setembro Amarelo, que são campanhas que são todo setembro, né? Tem campanhas visando o combate, a prevenção, a conscientização sobre a questão do suicídio, né? Que é o ato proposital e consciente, intencional de tirar a própria vida. Eu acredito que a promoção da saúde mental, como um todo, deve ser feita todos os meses do ano, né? Mas vamos pegar um gancho aqui para contextualizar a gravação desse vídeo e introduzirmos o tema do desejo. O desejo é aquele tipo de coisa que a gente não precisa perder muito tempo definindo do que se trata, do que a gente está falando quando a gente usa o termo, a palavra desejo, porque é algo muito familiar a cada um de nós. O desejo é algo que nós estamos sentindo, né? Nós temos desejos a todos os momentos. A todo momento a gente está desejando algo. E o desejo ele pode ir de algo simples, banal, trivial, até algo de altíssimo valor. Por exemplo, né, o desejo que eu gosto muito de café, então o desejo que eu tenho em tomar e saborear o bom café, que cafezinho. Então, o que me motivou, o que me levou a ter essa ação, né, de ver que tem um café aqui à minha disposição, porque eu o fiz para isso, e pegá-lo e tomar e saborear o sabor do café, aproveitar a sua energia, a energia que ele me proporciona, é o desejo, certo? E o desejo, ele é algo muito familiar de cada um de nós, né? Cada um tem os seus objetos de desejo preferidos, né? No caso é um café, algumas pessoas é um doce, para outras pessoas é um sorvete. Mas o que há de universal no desejo? O que é que permite com que eu fale sobre desejo e todo mundo saiba do que eu estou falando, né? É porque é algo inerente à natureza humana, é algo comum a todos os homens. Pode ser que mude, por exemplo, o objeto do desejo, né? O que lhe apetece, o que lhe atrai. Tem pessoas que não gostam de café, eu gosto, né? Mas não existem pessoas que não gostam de nada. Não existem pessoas que não desejam nada, né? O desejo é algo necessário. E por que eu iniciei esse vídeo falando sobre o Setembro Amarelo? Porque o, 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 o suicídio, a ideação suicida, é justamente o desejo de tirar a própria vida, né? Por causa da perda, muitas vezes, do desejo de viver. Então, nós iremos entrar agora no primeiro aspecto que eu quero falar com vocês hoje, do desejo. O desejo, aquilo que é comum a todos os homens, como eu falei, pode ter pessoas que não têm desejo de tomar um café, não gostam de café, mas não existe pessoas que não desejam. Ser homem, ser mulher, ser humano é desejar. Então veja, o primeiro aspecto do desejo que eu quero falar com vocês aqui é que o desejo é sempre uma força que nos empurra, que nos move para o futuro. Porque, por exemplo, você deseja algo nesse momento, e se você está desejando algo nesse momento, é porque este algo não está nas tuas mãos, né? Existe aí uma sede ou uma fome, um anseio que precisa ser satisfeito. Então, o desejo, quando eu desejo algo,
esse desejo sempre me empurra para o futuro, que é um momento no qual ele vai ser satisfeito, que ele vai ser realizado. E nós sempre vivemos no presente, né? Existe aí a tríade do tempo humano, que é o passado, o presente e o futuro. A gente sempre está no presente. A gente pode acessar o passado através das lembranças, da memória, né? Através das histórias. E nós podemos, sim, se projetar de uma forma imperfeita, é claro, se projetar de certo modo para o futuro. E muitas vezes, quando a gente se projeta para o futuro, planejando, criando expectativas, esperanças, é porque a gente está desejando algo. Então, eu estou aqui no tempo presente, nesse momento, e eu estou desejando alguma coisa, e a realização desse algo só será no futuro. Quer seja um futuro próximo, né, daqui a uma hora, né, daqui a um dia, um futuro mais longo, chegando até a anos. Né? Aí veja, o desejo, o primeiro aspecto do desejo que eu quero falar com vocês é que ele sempre nos move para o futuro. É uma força que nos impulsiona para o amanhã. E o desejo ele só tem essa força de nos impulsionar para o amanhã se haver expectativa e, para além disso, esperança de que esse desejo que está no meu coração hoje, que me atrai, ele possa ser realizado. Então, nós temos aqui um elemento do desejo, nós temos aqui o aspecto do desejo, que é aquilo que nos impulsiona para o futuro, para o amanhã, para que a gente queira permanecer na vida, para viver, para saber o que vai acontecer amanhã. E tem esse elemento necessário, que é o elemento da esperança. Porque se você tem um desejo, se você almeja algo, anseia por algo, mas você não tem esperança, expectativa de que esse algo possa chegar nas tuas mãos, que você possa contemplar, que você possa saborear um bom café, por exemplo, essa força que impulsiona o homem para o dia de amanhã, ela começa a deteriorar, ela começa a perder força. Então, sempre tem esse elemento. Eu gostaria de dar um exemplo máximo, né? Eu sempre gosto de colocar esses contrastes do exemplo máximo e o exemplo mínimo, né? Que o exemplo mínimo geralmente são uma multidão, são vários. A gente entende na teologia cristã que um homem foi criado por Deus para estar na sua presença, certo? Só que houve lá o pecado original e o homem ele foi destituído, né, da presença de Deus. E Santo Agostinho fala, ou Agostinho de Hipona, como preferir, que a alma humana ela tem um desejo, ela tem uma sede, ela tem um anseio de Deus. E essa alma humana, por ter sido criada justamente para estar na presença de Deus, ela só vai se sentir plena, completa, em paz e satisfeita quando retornar à presença de Deus. Então veja, nós temos aqui um exemplo de um desejo máximo. Um desejo que existe dentro de nós, mesmo sem que muitas vezes a gente tome consciência dele. É um desejo inato, né? Segundo a teologia cristã. Então você vê aqui um desejo máximo, um anseio máximo da alma humana por paz, por plenitude, por perfeição, que só poderá ser realizada no céu. Esse é o desejo máximo, né? Por mais que as pessoas não tenham consciência, né, de que esse é realmente aquilo, isso é realmente aquilo que a sua alma, né, suas almas realmente necessitam, desejam, anseiam. E esse desejo, como eu falei para vocês, né, o desejo ele precisa, para ter a força de nos impulsionar para frente,
de algo chamado esperança. Ou seja, a gente precisa ter a esperança de que é possível realizar esse desejo. Só que, para todos os desejos, lembrem, isso é muito importante vocês pegarem isso que eu estou falando. Uma das características do desejo é que ele nos impulsiona para o futuro, porque é no futuro que a gente tem a expectativa que ele possa ser realizado. Desejo, certo? Futuro, move para o futuro, né? Só que entre o desejo e a realização, nós temos o desejo aqui, e a realização desse desejo, existe uma trajetória, existe um caminho que precisa ser realizado. Eu estou usando aqui o desejo máximo da alma humana, então a realização máxima da alma humana, então é justo que é aquilo que muito vale, muito custa. Então nós temos um caminho entre o desejo e a realização do desejo árduo, um caminho longo, certo? Que é diferente de um caminho, por exemplo, que eu preciso trilhar para tomar um café, para saciar o meu desejo de tomar um café gostoso, forte, quente, certo? Mas entre todo o desejo e a realização e a satisfação do desejo, existe um caminho, existe um percurso. E para que se trilhe esse percurso e se chegue à realização, que é isso que nos impulsiona para viver cada dia, para viver, para estar vivo, para nos manter na existência, porque nós temos a esperança de termos os nossos desejos, independente de quais sejam eles realizados. É necessário que haja esperança aqui. Eu preciso crer que é possível realizar esse desejo. Tanto é que quando a gente deseja algo, a gente tem um sonho, uma aspiração, e a gente começa a achar que aquilo é muito difícil, impossível, né? Para a gente, isso nos abate. Vem uma frustração antecipada, vem um desânimo, porque a esperança na realização desse desejo, ela está fraca, né? E, trazendo para o contexto do Setembro Amarelo, sobre o suicídio, essa estrutura aqui de desejar e de ter a esperança da realização desse desejo está totalmente enfraquecida e deformada. Por que é importante a gente saber disso? A gente conhecer isso? Porque isso é a verdadeira conscientização. É você entender o que está acontecendo, o que acontece dentro do coração humano, né? E como isso é deformado em casos que a pessoa acaba perdendo o desejo pela vida. Isso serve não apenas para você identificar esse mal em você e procurar ajuda, mas também naqueles que estão debaixo da tua responsabilidade. Se você é um líder, você tem que ter um olhar treinado. Claro que você não precisa saber tratar e falar disso com termos técnicos, claro que não. Mas você precisa ter o treinamento de um olhar humano, né, de um conhecimento humano, né? Para entender que aquilo que está acontecendo, aquilo que você está vendo em um liderado seu, ou em um familiar seu, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, é algo que não é saudável, é algo que pode levar a consequências muito ruins. Então, o exemplo máximo que eu estava dando, que é o exemplo do céu, né? Há um desejo inato da alma humana, que é a sede de Deus, por estar na presença de Deus, que é ali que aonde a alma terá a paz, a plenitude, a perfeição. Só que por causa do pecado original, surgiu aqui um hiato, uma separação entre o desejo e a realização. Então, esse desejo da satisfação perfeita,
que todo ser humano tem. Por isso que lá no livro de Jó diz que um homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietação. É preciso trilhar um caminho para a realização, que é a realização máxima que a gente só vai ter no céu, né? E todo o caminho entre o desejo e a realização, ele requer esperança, requer esforço, requer motivação. No caso desse exemplo supremo que eu estou usando, que é o céu, é aquilo que o Senhor Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai requerer perseverança, vai requerer força, vai requerer coragem, abdicações. E veja, todo desejo requer isso. Só que a satisfação desse desejo máximo, obviamente, requer muito mais, né? Requer negar a si mesmo. Só que a satisfação, por exemplo, de um desejo simples, como de tomar um café, também requer esforço, né? Porque requer planejamento, porque eu preciso ter o café em casa para poder fazê-lo, né? Se não tem em casa, eu vou precisar ir ao supermercado comprar o café. Quando chegar na minha casa, né, com o café, se já tiver moído, né, eu vou precisar esquentar a água. Se não tiver moído, né, eu gosto de consumir café em grãos, então eu compro o café em grãos, então eu vou moer o café, eu vou colocar no filtro, eu vou esquentar a água, eu vou esperar coar. Então tudo isso requer um processo. E existe sacrifício no tempo, por exemplo. Por isso que o café expresso, né, às vezes ele é mais viável, porque ele não requer tanto tempo. Só que todos os nossos desejos, por mais triviais que sejam, ele vai requerer da gente dedicação, tempo, sacrifício, né? Porque o café não é de graça, né? Tem que se comprar o café também. Então, vou encerrar, né, essa aula com essa introdução, né, que não foi tão pequena assim, mas que fique na cabeça de vocês esse primeiro aspecto do desejo que eu apresentei, que é uma força que nos impulsiona para o amanhã, para o futuro, né? Desde o momento presente no qual nós estamos, o desejo surge no nosso coração, no nosso intelecto, né? Na nossa cabeça, no nosso coração, independente do que seja o objeto do desejo, que isso vai variar de pessoas para pessoas, mas esse desejo é sempre uma expectativa, sempre envolve um elemento de expectativa e de esperança que eu possa realizá-lo em algum momento. E ou aqui o exemplo máximo que eu trouxe do da sede de Deus que a alma humana tem e que só vai ser satisfeita plenamente no céu, e que entre esse desejo, esse anseio e a realização e a satisfação existe um caminho árduo, né? Um caminho de sacrifício, de renúncia, e um exemplo mínimo que eu citei, que foi o café, que também entre o desejo de tomar um bom café e tomar um bom café, existe um caminho bem mais curto, obviamente, mas que envolve aí tempo, investimento, muito, infinitamente inferiores ao exemplo máximo, né? Mas lembre-se do que eu falei, que isso é uma lei, é uma regra da vida. É lícito, é verdadeiro, que aquilo que muito vale, muito custe. Obrigado a todos e até a próxima aula.